material manipulado intencionalmente pelo homem por ter um fácil manuseio e um custo reduzido. As características da argila vai que ele é um material natural e de baixa granulometria, tem muita resistência ao ataque químico e estabilidade em altas temperaturas, é um ótimo isolante térmico e tem muita resistência mecânica. Aí, a plasticidade da argila, ela vai de acordo com a quantidade de água que tem. Quanto mais água eu coloco, maior a plasticidade. E a retração é o contrário. Quanto mais água eu perco, menor o tamanho da argila e a plasticidade. A argila também sofre com os efeitos do calor, que são divididos em 3 fases. A primeira é a desidratação química, onde a água é expulsa e a molécula deixa de ser argila, endurecendo permanentemente. A segunda é a oxidação, que é onde os carbonetos são calcinados e se transformam em óxidos. E a terceira é a vitrificação, que ocorre a 950 graus Celsius, que é onde formam-se as cerâmicas. Também, se precisar, aí podem ser feitas correções de impurezas. Agora eu vou falar sobre a classificação das argilas em relação à estrutura dos minerais da argila divididos em 2. A laminar, que é usada para materiais cerâmicos, e as foliáceas. A laminar, ela tem 3 argilominerais na sua subdivisão. A kaolinita, que são as mais puras, usadas para fazer porcelanas, materiais refratários e louças sanitárias. Temos as montiroliniticas, que são usadas para melhorar essa kaolinita. Elas são muito absorventes e possuem muita plasticidade. E as micáceas, que são para fabricação de tijolos. Dentro do material, a gente tem uma subdivisão de 3 níveis. Os fusíveis, que são temperaturas maiores que 1200 graus, que são feitos os tijolos, as telhas, os cimentos e os materiais sanitários. Os infusíveis, que já são aqueles que não se fundem, que são feitas as porcelanas. E as refratárias, que são de temperaturas até 1500 graus, que são feitos os fornos e são resistentes ao calor, como por exemplo umas churrasqueiras. Agora, as argilas, elas têm algumas características que têm que ser ditas, como por exemplo, ela tem muita plasticidade, tem ação do calor, retração e dilatação, porosidade, composição e impurezas. E com a argila a gente pode fazer 3 coisas, literalmente como material de construção. Temos para fazer o adobe, que é a mistura de terra, fibras e água, e quando a gente faz literalmente essa mistura, a gente coloca ela no molde e espera secar naturalmente, formando um tijolo de adobe. Tem a taipa de mão, que são literalmente madeiras fixadas no solo, e aí a gente usa um bambu amarrado por cipó, enche tudo isso com barro e forma uma parede. E tem a taipa de pilão, que é literalmente comprimir a terra em formas de madeira até atingir uma altura de 15 centímetros e a densidade ideal até criar uma parede. Vai aparecer na imagem para vocês como é que faz essa taipa de pilão, que a gente faz essa colocada de areia, faz essa forma e a compressagem até atingir 15 centímetros e forma essa parede. Agora vamos falar um pouco dos materiais cerâmicos aqui no Brasil. No século XIX para o século XX, teve a grande abertura das fábricas de materiais cerâmicos aqui no Brasil. E a presença do grande arquiteto Le Corbusier no país foi o que estimulou ainda mais o uso desses materiais. As grandes variedades que veio aparecendo no país estimulou ainda mais o uso desses materiais cerâmicos nas fachadas. E onde a gente utiliza esses materiais cerâmicos nas construções civis? Há várias. Uma delas é os blocos, tijolos, telhas, materiais cerâmicos, ladrilhos, entre outros. Agora vamos para a produção. Há 7 etapas. A primeira dela é a extração, que ocorre em céu aberto por escavadores e caminhões, que cada material recolhido a partir dessas escavações, eles são examinados separadamente, peça por peça. Logo após, vamos para a preparação, onde ele tem 2 etapas, a moagem e a umidificação. A moagem, ela acontece em um cilindro onde há martelos que, ao colocar os materiais em sua velocidade dentro desse cilindro, o material, nesse caso a argila, eles vão moendo ao decorrer. Após a moagem, eles vão direto para a umidificação, que a argila é umidificada e homogeneizada em uma caixa misturadora. Logo após essas 2 etapas, vamos para a prensagem. Há 2 tipos de prensagem, a normal e a extrusão. Na normal, são utilizadas prensas de alta capacidade de prensão, que o material é depositado em uma forma e ela tem elevada pressão em cima dela. E nessa tipo de prensagem são tiradas só 3 dimensões, que é a largura, o comprimento e a espessura. Já na extrusão, o material ele é forçado para ficar em uma boquilha, que como vocês estão vendo na imagem é esse quadrado, e nessa extrusão são tirados só apenas 2 dimensões, que é a largura e a espessura.
Logo após essa prensagem, vamos diretamente para a secagem. E qual é a função da secagem? É tirar completamente a água do nosso material que colocamos lá na umidificação. E nesse caso, temos duas maneiras: natural ou é realizado em uma estufa, que há câmeras de alvenaria dentro dessa estufa. Depois dessa secagem, vamos para a queima. A queima é feita num fogão elétrico e cada material cerâmico tem o seu grau. Por exemplo, blocos e tijolos cerâmicos das cores vermelhas são queimados a partir de 800 a 1100 graus. Já outros componentes são só a partir de 1200 graus. Logo após essa queima, é levado ao resfriamento, que é levado de 8 a 24 horas. Que eles chamam aqui de caixão. Nessa parte já existe um pouquinho de moagem da terra para não ficar com uns torrões muito grandes. E é por isso que essa mistura precisa passar ainda por essa outra máquina, esse moedor de terra. Aqui também tem esse super eletroímã para pegar possíveis impurezas metálicas. O que vai desintegrar os torrões são esses martelos rotativos aí que você pode ver que ficam batendo em cima da terra. Aqui a receita começa a ficar parecida com um bolo mesmo. Como a argila chega um pouco seca, eles têm que acrescentar água. Vai ter de 20 a 30% de água na fórmula final do barro. E aqui dentro a gente consegue ver duas hélices imensas que vão misturando a argila com a água. Mas barro mesmo a gente só vai ver agora, depois que a argila com água passar por essa máquina aqui, que é um laminador. São 2 cilindros de aço que espremem a mistura de argila com água e do outro lado sai uma espécie de massa de pastel. Aqui o barro entra e é moído de novo, vem para essa máquina que empurra toda a argila e ela já vai saindo aqui, ó, por causa do molde, em formato de tijolo infinito. A mesma máquina é capaz de fazer formatos de tijolos completamente diferentes. É só trocar o molde, a peça que fica na frente, que é isso aqui. Desse lado a gente está vendo onde o barro entra e do outro lado a gente consegue ver a parte onde o barro sai já com o formato do tijolo. E por incrível que pareça, o tijolo é cortado com fio de arame. Se o tijolo for pro forno agora úmido desse jeito, ele vai trincar, porque a água dele, a água que está dentro dele vai querer sair rápido demais. Por isso ele precisa passar 2 dias aqui nessa estufa, em que a umidade começa a 100%, para a água sair aos poucos. Quando o tijolo está quase seco, ele vem para cá, para os fornos. Esses aqui são fornos um pouco mais antigos, são muito usados no Brasil. Eles chamam aqui de forno garrafão. Tem uma cúpula redonda em cima e as paredes dele têm 1 metro de espessura. Ele é alimentado por pedacinhos de madeira moída que são reaproveitadas, são recicladas de serraria ou de construção. Aqui dentro do forno existem 6 buracos como esse aqui. O nome disso aqui é fornalha. O fogo chega por aqui, aí o ar quente vai subir, chega até a cúpula e ele vai descer por dentro do buraco dos tijolos. Isso é importante para que a queima do tijolo seja uniforme, para que todos os tijolos tenham ar quente passando por dentro deles. Isso que vai garantir que eles sequem todos ao mesmo tempo, tudo certinho. O mais louco é que o chão desse forno é todo furado para o ar quente poder sair. Então é bem diferente do forno que você tem aí na sua casa. Lá o ar fica preso lá dentro. Aqui não. Aqui o ar quente circula para poder secar os tijolos. A gente vai fechar o forno com tijolos e barro. Isso para isolar termicamente essa fornalha, que vai chegar a aproximadamente 900 graus Celsius. Me perguntaram se os tijolos resistem a incêndio. Olha, considerando que os tijolos que estão lá dentro vão ficar durante 24 horas a essa temperatura, eu acho que os tijolos resistem bem a incêndios convencionais. Agora bora lá ajudar a fechar essa porta. A temperatura ideal para cozinhar o tijolo é de mais ou menos 900 graus. Você pode ver no termômetro aqui, está marcando 895. E o mais interessante, essa temperatura é controlada automaticamente. Essa máquina, quando percebe que está faltando lenha, ela manda um comando para aquela outra que abastece o forno para colocar mais lenha. E se a temperatura ficar muito alta, ela para a máquina que abastece o forno. A lenha chega aqui por esse cano, cai nessa máquina que joga tudo lá para dentro. Ao mesmo tempo, por esse cano entra oxigênio para fazer a combustão. Aqui nessa fábrica em Tatuí também existe esse tipo de forno, que é um forno bem mais moderno, eles chamam forno de vagão, porque todo o tijolo é colocado em cima de um carrinho muito grande e entra sozinho dentro do forno. Ele também é alimentado por lenha e tem um formato mais quadrado, não tem aquela cúpula como o forno de garrafão que a gente viu. Quando o forno é apagado, o tijolo tem que ficar lá dentro entre 24 e 48 horas para ir esfriando bem devagarzinho. Mas perder toda essa temperatura que está lá dentro é besteira, então eles reaproveitam, sabe como?
tem esse secador de cabelo gigante aqui, que ele puxa o ar que está lá dentro do forno e joga para a estufa. Então aquela estufa que a Mari mostrou, que é super quente, é alimentada com o calor dos fornos que já foram apagados. Tijolos, eles são maciços e servem para ser usados em muros e alvenarias. Eles não são legais para usar em fundações, porque o seu material pode se deteriorar com a umidade do solo. Aí a sua fabricação é feita por prensa, secagem e depois a queima. Agora eu vou mostrar como é que se calcula o dimensionamento da junta de acordo com o tamanho do tijolo. É através da regra de Fitch, que aí vai ser o comprimento igual a 2 vezes a largura mais a junta, que aqui nesse caso seria 19 igual a 2 vezes 9 mais a junta, que a junta teria que ser 1 nesse caso. E a junta também vai ter que acompanhar a cor do tijolo para não ficar destoando esteticamente. Os tijolos também não devem ter trincas ou partes quebradas e devem ter arestas vivas e cantos resistentes. Os blocos vazados são classificados de 2 maneiras: por vedação, que tem o seu peso próprio, e por extrusão, que suporta altas cargas. E temos algumas características dos blocos. Eles têm grande permeabilidade, compatibilidade com argamassa e uma grande estabilidade volumétrica. Existem blocos com 4, 6, 8 e 9 furos. Uma dessas, como vocês estão vendo na imagem, é vedação com furos na horizontal, na vertical, com paredes vazadas, com paredes maciças e perfuradas. O processo de fabricação das telhas cerâmicas é muito parecido com o dos tijolos, podendo ser feito só por extrusão, diretamente com prensagem ou só por prensagem. A telha tem que ser fina e homogênea e a secagem das telhas tem que ser mais lenta que a dos tijolos, para não causar possíveis deformações ou possíveis fissuras. A gente tem algumas coisas que a gente tem que saber sobre as telhas, como por exemplo que a queima tem que ocorrer entre 900 e 1100 graus. Elas podem receber esmaltação para impermeabilidade e brilho. As telhas elas apresentam algumas características que é importante a gente saber, como regularidade de formas e dimensões. Elas têm que ter arestas finas e superfícies sem rugosidade, que é para facilitar o escoamento das águas. Elas têm que possuir homogeneidade de massa com ausência de trincas e fendas. Elas têm que ter um bom cozimento, uma fraca absorção de água e elevada impermeabilidade. E elas têm que ter e possuir um peso reduzido. As características das telhas elas possuem algumas normas que têm que ter atendidas, como por exemplo a NBR 15310, que diz que a telha cerâmica ela tem que trazer obrigatoriamente a identificação do fabricante, como por exemplo aqui que é a Brasilite, e aqui tem indústria brasileira, tudo mais. E aí elas têm que ser gravadas em relevo ou reentrância. E elas também têm que ter características geométricas, como por exemplo a retitude, o empeno e a curvatura lateral. Na NBR 5310, as telhas elas não podem apresentar alguns defeitos como fissuras, desvios de dimensões e arestas quebradas. Por exemplo, aqui a gente tem uma telha que tem uma rachadura. Então, se essa telha for para cima de um telhado, por exemplo, quando acontecer um escoamento de água, pode acontecer um vazamento. E tem que ter a superfície pouco rugosa e uma tonalidade uniforme. Os tubos cerâmicos podem ser usados como manilhas para canalização de água e esgoto. São fabricados por extrusão de argila. A secagem e a queima ocorrem entre 1000 graus Celsius e 1200 graus Celsius. Podem ser vidrados, tendo maior impermeabilidade. A NBR 5645 estabelece já as dimensões que os tubos têm que ter. E as exigências são que tem que ter resistência à compressão diametral, tem que ter permeabilidade, absorção de água e resistência química.